Olá pessoal, aqui é o Luiz Eduardo do grupo 1 da turma de Geometria Diferencial de 2020.2 e hoje a gente vai falar sobre o Teorema Egregium de Gauss. Bom, o Teorema Egregium de Gauss ele foi publicado em 1828 pelo próprio Gauss. Ele é um teorema muito importante da geometria diferencial, principalmente ali do século XIX, e é um teorema que afirma que a curvatura gaussiana é uma propriedade intrínseca das superfícies. Tá, falando um pouco sobre o percurso que a gente vai fazer, a gente vai começar relembrando o que é geometria intrínseca. A gente passa pelos símbolos de Christoffel. Em seguida, a gente vê as equações de compatibilidade, a gente faz as contas para chegar nessas equações. Em seguida, a gente dá uma olhada no teorema egrégio de Gauss e suas consequências. E, para finalizar, a gente apresenta o teorema de Bonnet. Tá. E aí, falando sobre geometria intrínseca. A gente diz que uma propriedade de uma superfície é intrínseca à superfície se ela não depende, essencialmente, de onde essa superfície está, vamos dizer assim, morando. Né? Ela não depende do R3, por exemplo. É um aspecto da superfície que depende só de medidas. Então, quando a gente fala de medidas, a gente fala de ângulos, distâncias e proporções medidos a partir da própria superfície, né? Como a superfície, os aspectos métricos mesmo da superfície, sem depender da posição do espaço. Nessa apresentação, por exemplo, a gente vai chegar na conclusão de que a curvatura gaussiana ela é um conceito intrínseco às superfícies. Tá? Bom, só relembrando o que é uma isometria, a gente diz que um diffeomorfismo é uma isometria, essencialmente, se ele conserva ali produtos escalares, tudo bem? E se a gente tem uma isometria entre uma superfície S1 e uma superfície S2, a gente diz que essas superfícies são isométricas. Além disso, a gente diz que S1 é localmente isométrica a S2 se para cada ponto P de S1 existe uma vizinhança de P e um aberto V2 em S2, para que cada um desses pares de abertos exista uma isometria que leve de V1 a V2. E aí a gente diz que S1 e S2 são localmente isométricas, se S1 é localmente isométrica a S2, e S2 é localmente isométrica a S1. Bom, símbolos de Christoffel e as equações de compatibilidade. Bom, primeiro a gente vai considerar uma superfície parametrizada regular X de UV, onde cada UV pertence a um aberto de R2, e a gente vai também levar em consideração a normal gaussiana, tá? É a aplicação que leva também desse aberto ao R3. E aí, como para cada ponto UV do aberto, os vetores XU, XV e a normal são linearmente independentes, a gente pode escrever as segundas derivadas como combinação lineares desses três vetores. É como se a gente tivesse um triedro de Frenet aqui para superfícies. Né? Bom, basicamente o que a gente vai fazer é escrever XUU, XUV, XVV, NU e NV como combinações lineares exatamente desses vetores. Né? Então a gente tem ali alguns coeficientes que a gente ainda vai determinar. Bom, a gente relembra aqui que NU e NV, as de derivadas da normal, elas são tangentes à superfície. Então, ela não teria componente paralela ao vetor normal. Então, podem reparar que aqui a gente só tem uma combinação linear de XU e XV, né, exatamente. Bom, e a gente ainda precisa determinar os coeficientes gama, né, e seus índices, e os coeficientes AIJ, BIJ, né? Esses coeficientes de gama, eles são conhecidos como símbolos de Christoffel. Tá? Para determinar esses coeficientes, a gente precisa fazer o produto interno daquelas equações com os vetores XU, XV e a normal. São algumas contas, é bastante extenso, mas essencialmente a gente, por exemplo, para aquelas três primeiras equações, quando a gente faz o produto interno delas com a normal, a gente de cara já tem que A1 é igual a E, né, da segunda forma fundamental, o A12 é igual a F e o A22 é igual a G. E, essencialmente, todas essas outras equações aqui também nascem da mesma forma. Né? A gente vai
aplicando produtos internos ali entre as equações e os vetores. E aí a gente pode perceber que os símbolos de Christoffel, eles só se relacionam aqui com o coeficiente da primeira forma quadrática ou derivadas delas, tá? E por isso a gente diz que qualquer propriedade expressa por coeficientes de Christoffel são invariantes por isometrias, né? A gente tem que lembrar que os coeficientes da primeira forma quadrática, eles surgem exatamente de produtos internos, né? Que é exatamente o que as isometrias conservam. Bom, aí falando um pouco mais sobre as equações de compatibilidade. E a gente já viu, né, que dá para escrever XUU, XUV, XVV, NU e NV como combinação linear de XU, XV e anormal, mas elas ainda têm que satisfazer essas três equações, tudo bem? E usando essas três equações e as equações da seção anterior, a gente chega meio que num sisteminha aqui, né, onde vai ter um coeficiente A1 multiplicado por XU, B1 multiplicado por XV e C1 multiplicado pela normal, né? Analogamente a A2, B2, C2, A3, B3, C3. E aí a gente chega nesse sistema aqui que vai ajudar a gente a estabelecer aí uma nova relação. Bom, XU, XV e A normal são linearmente independentes, né? A gente já está pegando uma base ali ortonormal. Então, todos esses AI, BI e CI precisam ser nulos, né? Então, a gente, para obedecer essas três equações, a gente necessariamente precisaria ter que todos esses coeficientes fossem nulos. Tá? Quando a gente começa a fazer igualar esses coeficientes a zero, começam a surgir algumas fórmulas, tá? algumas novas equações. A primeira delas é exatamente a fórmula de Gauss. Quando a gente iguala A1, né, da equação anterior, a zero, a gente chega exatamente na fórmula de Gauss. Ela relaciona ali a curvatura gaussiana com os símbolos de Christoffel. Continuando esse procedimento, nós chegaremos em 9 equações. Tá? A primeira delas a gente já viu que é a fórmula de Gauss, e teriam mais outras 8. Dessas 8, mais 2 seriam equações bastante importantes, e as outras 6, elas são basicamente versões equivalentes dessas outras 3 equações. Então, a gente tem 3 equações ali que são interessantes, e as outras 6 são equações equivalentes. Tá? E quais são elas? C1 igual a zero e C2 igual a zero geram essas duas fórmulas. Tá? Essas duas equações, elas são conhecidas como equações de Codazzi e Maynard. Tá? E aí, a equação de Gauss, a fórmula de Gauss, com essas duas equações, elas são chamadas equações de compatibilidade. Bom, e o que diz o teorema de Gauss? O teorema de Gauss, como a gente já viu, né, a gente conseguiu ali com a fórmula de Gauss ter uma relação entre a curvatura gaussiana e os símbolos de Christoffel, e o resultado meio que direto disso é que a gente tem que a curvatura gaussiana de uma superfície é invariante por isometrias, né? Ou, alternativamente, a curvatura gaussiana só depende da primeira forma fundamental. Quando a gente olha a fórmula de Gauss, isso fica bastante evidente. Bom, e quais consequências? Né? É um teorema bastante importante, ele tem algumas consequências. Tá? Então, uma consequência direta do teorema egrégio é que a catenoide e a helicoide elas são isométricas, a gente já sabe disso. Mas um fato que não é tão trivial é que elas apresentam curvatura gaussiana igual em cada um dos pontos correspondentes. Né? Não é uma coisa principalmente visível, até algebricamente é bastante difícil de obter isso, mas pelo teorema egrégio de Gauss a gente já tem isso diretamente. Bom, outra pergunta que o teorema egrégio de Gauss ajuda a gente a resolver é exatamente quando a gente não consegue encontrar isometrias entre uma superfície e outra, né? Dado que a gente pode comparar a curvatura dessas superfícies, a gente consegue responder, a gente consegue excluir exatamente os casos onde as curvaturas são diferentes. Bom, então, por exemplo, a gente pode se perguntar se existe um mapa
que não deforma distâncias, né, um mapa plano da Terra que não deforme distâncias, né, proporções. E isso é a mesma coisa que perguntar se existe uma isometria entre a esfera e o plano, né? A gente lembra que o formato da Terra é aproximadamente esférico, e o nosso mapa seria plano. Bom, a resposta é não. E por quê, né? Quando a gente olha a esfera, a gente sabe que a esfera tem curvatura positiva, né? Quando a gente separa aqui as curvaturas principais de algum ponto da esfera, a gente pode pegar aqui o Equador, por exemplo, a gente vê que a gente tem uma curvatura positiva numa direção e positiva na outra direção. Então, isso daria uma curvatura gaussiana positiva. Quando a gente olha o plano por outro lado, né, nas nossas duas direções principais, a gente acaba tendo curvatura nula, né? São duas retas no plano. Então, essas duas curvaturas seriam zero, então a multiplicação daria zero. Né? Bom, e aí entra uma curiosidade sobre o teorema egrégio de Gauss. Quando a gente vê uma fatia de pizza, né, ela ali é um pedaço do plano. Então, a gente tem, pensando ali nas curvaturas principais, a gente tem que duas curvaturas que são nulas. Né? Então, se a gente pega e faz uma a gente aplica uma isometria nesse pedaço de plano, pelo teorema egrégio, a curvatura deveria de ser conservada. Né? E aí mora exatamente a curiosidade. Se a gente aplicar uma isometria a esse pedaço de pizza, né, ela está saindo do plano e vai se transformar em alguma outra coisa, a gente vê usualmente, se a gente pega e cria meio que ali um ponto de apoio meio reto para esse pedaço de pizza, a gente vê exatamente surgindo uma curva caindo para baixo, vamos botar assim, justamente pela conservação da curvatura. Então, se a gente deixa a pizza cair, vamos dizer assim, ela vai criar essa curvatura positiva e vai ter uma curvatura nula aqui para conservar a curvatura gaussiana. Alternativamente, se a gente força aparecer uma curvatura negativa, pela conservação da curvatura gaussiana, obrigatoriamente tem que aparecer uma reta aqui, porque nesse ponto aqui a curvatura precisa ser nula. Então, se a gente obriga a aparecer uma curvatura negativa aqui, obrigatoriamente vai ter que surgir uma reta ali na direção perpendicular, justamente para conseguir anular a curvatura. Né? É como se a gente tivesse uma recombinação dessas duas curvaturas aqui para que houvesse uma conservação da curvatura gaussiana. Então, para você ter uma pizza ali com um formato um pouco mais rígido, é só você criar uma curvatura com sinal, vamos botar assim. Você precisa criar uma curvatura com sinal para que ela se mantenha rígida na outra direção. Bom, e aí, por último, a gente fala do teorema de Bonnet, que basicamente é o seguinte: a gente viu que pela fórmula de Gauss a gente consegue chegar à conservação ali da curvatura gaussiana em relação a isometrias. Então, a gente tem como se fosse um paralelo da existência e unicidade das equações diferenciais, ou, por exemplo, o teorema fundamental das curvas, onde a gente consegue ali mostrar que a partir dos coeficientes da primeira e segunda forma, a gente consegue determinar uma superfície a menos de uma posição. Esse fato é conhecido justamente por teorema fundamental das superfícies, né? Tal como a gente tem o teorema fundamental das curvas, a gente tem o teorema fundamental das superfícies. Né? Bom, se a gente tem 6 funções ali, E, F, G, Ezinho, Fzinho, Gzinho, né, de abertos aos reais, sendo funções diferenciais definidas num aberto, tais que, né, o E seja sempre positivo, o G sempre positivo, e E vezes G menos F quadrado seja positivo, se a gente supõe também que essas funções satisfazem as equações de compatibilidade, então, para todo ponto desse aberto V, existe um aberto U contido em V, onde Q pertence a U, né? Então, U é uma vizinhança de Q, e um difeomorfismo X de U em X de U, a imagem de U por X, contido em R3, tais que a superfície regular XU
tem E, F, G e Ezinho, Fzinho e Gzinho como coeficientes da primeira e segunda formas fundamentais, respectivamente. Então, a partir, né, da definição ali de funções que vão funcionar com os nossos coeficientes da primeira e segunda forma quadrática, a gente já determina unicamente uma superfície, a menos de uma posição. Né? A gente pode ter uma rotação, uma translação, um espelhamento. Os coeficientes das formas quadráticas servem ali como se fossem parâmetros da superfície. A gente consegue definir unicamente essa superfície. Bom, além disso, se U é conexo, né, e x barra de U em x barra U é outro diffeomorfismo satisfazendo as mesmas condições, então existem uma translação e uma transformação linear ortogonal, tais que x barra de t é igual a t composto com r composto com x. Então, essencialmente, a gente tem ali a menos de uma translação ou uma rotação, a gente tem que essas superfícies são iguais. E aqui ficaram algumas referências, o material que a gente usou, tiveram alguns textos retirados das notas de aula do professor Jorge Delgado e da Kátia Frinzel. Algumas partes a gente se baseou no livro da Kate Tenenblatt, e a gente também deixou um link para o vídeo do YouTube mostrando exatamente a curiosidade sobre a aplicação do teorema egrégio de Gauss à fatia de pizza. É isso então. Muito obrigado.